Olá, muito bom dia. São 8 horas e 37 minutos, temperatura de 11 graus em Caxias do Sul. Estamos iniciando mais um Vitrine de Negócios aqui pela tua Rádio São Francisco. Programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. E aqui desfilam pessoas que fazem uma Caxias do Sul cada vez mais pujante, cada vez melhor, né? Ao menos essa é a nossa intenção e aos poucos a gente vai buscando isso, né? Beverly, bom dia. Bom dia, Cunhado, tudo bem? Como você está? Maravilhosamente bem. E como é que passou a sua semana? Também super bem, Cunhado. Que coisa boa. O que nós temos hoje para nossa bacana aqui, sala de arquitetos. Estou me sentindo um arquiteto aqui também, né? Aliás, acho que de arquiteto e de louco e de médico todo mundo tem um pouco, né? Quem de nós já não foi lá e fez alguma coisa estranha lá, né? Uma obra qualquer. Mas na sala, no Vitrine de Negócios, nós trouxemos hoje 3 arquitetos de formação. Presidente Enio Stumpf, a Gabriela Melete e o William Suaco, legal, gostei agora, ele me ajudou a fazer o sobrenome, né? Da sala de arquitetos, porque é uma associação que busca, como a grande maioria das associações, né? Valorizar a sua classe, tentar instrumentalizar os seus associados, enfim. Mas não vou eu falar aqui sobre arquitetura, vou trazer vocês para a roda, mas antes de trazer para a roda, lembrando sempre que o Vitrine de Negócios tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Cicobi é uma bela de uma opção. Mas entre as profissões que surgiram nos últimos 50 anos, uma das que mexeu muito com a sociedade, ou percebeu na mudança da sociedade, foi a arquitetura. Porque nós viemos de famílias maiores, né, tanto rural quanto urbana, não é? Espaços por consequência maiores, não é? E hoje nós estamos diante de um contexto onde que a gente percebe que nós precisamos adequar sempre as nossas construções, os nossos espaços, a nossa cidade, né? A um novo modelo de sociedade, digamos assim, né? E a arquitetura tem um papel preponderante porque, via de regra, quando você vai construir um prédio, por exemplo, né? Você precisa lá do engenheiro, do arquiteto e etc. para fazer o desenho disso, né? Mas vamos iniciar aqui conversando com o nosso presidente, Enio Stumpf. Bom dia, que prazer tê-lo aqui. Bom dia. É um prazer para nós da Sala de Arquitetos poder estar aqui hoje presente, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, quem é a associação, o que o arquiteto faz na realidade, porque a sociedade ainda não entende muito qual que é o papel da arquitetura. Muita gente confunde, acha que o arquiteto só faz projeto de interiores e o engenheiro faz o projeto estrutural e o arquitetônico, só que daí dá um conflito ali, né, Gabi? Porque, tipo assim, o engenheiro fazendo arquitetônico, eles também podem fazer. Claro. Mas o arquiteto, ele vem como um profissional que faz pensar do edifício, seja uma casa, seja uma fábrica, seja um aeroporto, um shopping, o que for, desde do início, né? Desde lá dos primeiros traços. E depois, é claro, a gente vai ter uma equipe por trás que vai fazer tudo isso acontecer. E aí as profissões vão se complementando. Perfeito. Porque a arquitetura sozinha, ela é um projeto, uma ideia. É um papel, né? É um papel e precisa de pessoas para poder fazer isso aí tudo sair e se tornar real, né? Legal. E aí a gente, às vezes, se depara ainda na sociedade com uma falta de entendimento, né? Ah, tu é arquiteto, engenheiro, tu é engenheiro, arquiteto, e tipo, não é as duas coisas, tu é um ou outro. Pode ser os dois. A gente tem colegas que tem as duas formações, né? Complementam. Mas no dia a dia a gente ainda encontra, assim, na sociedade, algumas pessoas que ainda têm um desentendimento do que é a nossa profissão, né? Presidente, deixa eu aproveitar o ensejo, já que a gente está começando aqui o programa, até para as pessoas também entenderem em casa do que nós estamos falando. A Associação Sala de Arquitetos, ela existe desde longa data, é uma das associações... Já estamos com 27 anos. 27 anos. 1998 foi fundada a associação. 27 anos. Quem está conosco aqui também é a Gabriela Melete, filha do Gilberto. Um abraço a ele. Obrigada.
Tudo certo, é um prazer estar Prazer aqui. nosso. Poder falar novamente sobre a associação, né? Eu acredito que a última vez que a gente esteve na rádio foi em 2022, 13 ali, que a gente estava comemorando os 25 anos, então a gente veio falar um pouco da associação. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui de novo, falando e vendo que a associação continua o seu trabalho e assim quer que seja por muito tempo. Há quantos anos já como arquiteta? Eu vou completar 20 anos de formada agora, no final do ano. Quantos anos? 17. 17 anos. Bacana. Trazer para a roda aqui também o William, o mais jovem. Não sei se é o mais jovem, né? Porque, né? Prazer tê-lo aqui. Prazer, bom dia, tudo bem? Tudo Bacana. certo. Há muito tempo já como arquiteto? Eu sou formado faz 6 anos. Pela nossa UX? Isso, aqui na Universidade de Caxias do Os Sul. 3 aqui pela nossa universidade? Não, eu me formei pela Unicinos, Ah, São também. Leopoldo. Também sou da Unicinos, lá no antigamente. E faz basicamente um ano assim que eu tô na sala de arquitetos fazendo parte. E realmente é uma associação que faz a diferença, assim, né? Claro. Porque é muita troca de experiência, a gente aprende muito, tem muita gente de diferentes áreas. Então, a gente sempre acaba agregando, né, valor ao nosso trabalho também. Uma das tecnologias, antes de nós entrar exatamente quero explorar vocês, porque a sociedade às vezes é carente, como diz o presidente aqui, com essas coisas. Hoje tem muita tecnologia disponível, né? Mas a arquitetura, as tecnologias disponíveis, elas são baseadas num banco de dados do passado, digamos assim, né? De uma cultura, porque a faculdade também é isso, nos ensina o que os outros já fizeram, né? Mas é esperado dos arquitetos, me parece, daqui para frente, né? Algo que possa ser, sei lá, dentro do contexto, mas criativo, que se enquadre dentro do ecossistema, né? Mas com uma proposta não revolucionária, mas sempre buscando uma inovação dentro do ecossistema. Ou o arquiteto ainda está olhando para esse cenário ou ele já é ocupado com esse cenário? Olha, eu vejo assim, na nossa região aqui, principalmente, Brasil como um todo, mas aqui a gente ainda tem muito forte enraizado algumas coisas do passado, né? Que veio com a tradição italiana, de construções mais robustas, de utilização de materiais mais arcaicos, digamos assim, porque são muito naturais ainda, a pedra, o tijolo, aquele tijolo feito na olaria e não industrializado. Então, existe uma preferência por isso ainda. Mas sim, a nossa região já desponta com grande tecnologia de construção. O Rio Grande do Sul é um estado que costuma ter um olhar muito rápido para algumas tecnologias e isso já está aqui no nosso quintal de casa. Então, a gente já vê algumas obras acontecendo dentro de um mercado da arquitetura que a gente chama industrializada, que é aquela coisa que é feita na indústria e vem para o canteiro de obra para ser montado. Perfeito. E não produzido ali. Então, eu acho que a gente está numa fase ainda de transição. O Brasil como um todo ainda tem uma arquitetura, uma construção. Não digo arquitetura, porque arquitetura tu pode projetar ela e depois adaptar para diversas formas de construção. Mas a gente ainda tem aqui no Brasil uma coisa que é muito nossa aqui, que é aquela construção tradicional, né? Alvenaria, vai assentando tijolo por tijolo, fazendo a forma de madeira, concretando lajes, pilares, vigas. E aí depois tu vai rebocando, e aí depois, antes de rebocar, às vezes tu vai demolindo para passar as canalizações, né? Elétrica, hidráulica, então tu constrói para desmanchar, para depois refazer e finalizar. Hidráulica, internet e assim. Então a gente vê assim que a gente ainda está, em relação a outros países, né? Europa, Estados Unidos, até na Ásia já, que lá Onde é que é o berço da arquitetura, assim, o top do... Na verdade, desde que o homem habita uma caverna, existe arquitetura. Perfeito. Né? Mas a gente sabe que tem algumas civilizações que se destacaram e aí a gente pode começar desde lá do Egito Antigo, Mesopotâmia e vir até os dias atuais, né? Da arquitetura. É muito longa, né? Na faculdade, pelo menos na UX, nós tínhamos 8 disciplinas de história da arquitetura. É muito longa, né? Então, até que se estuda toda a história da arquitetura, se tem uma visão muito ampla. Tu vai passar lá pela Grécia, depois tu vai para Roma antiga e aí acho que o berço vai, a gente né? pode considerar, tirando, que nem disse, Egito Antigo, que era tudo muito rudimentar, o pensar a arquitetura, eu acho que a gente pode pensar ali nessa parte de Europa, né? Roma, a Grécia, que daí começaram Roma. os primeiros
arquitetos mesmo a se... E se criaram estilos arquitetônicos, Perfeito, né? O perfeito, estilo clássico da arquitetura. E aí depois a coisa foi andando, mas a gente tem... Ela vai junto com os períodos históricos, né? Isso. Então, a gente tem o renascentismo, depois o modernismo, ela vai muito parecer, a arquitetura muito parecida com tudo que está acontecendo na história. Movimentos, Porque né? o movimento que teve no... Vamos pegar o Brasil aqui para nós ficar dentro do contexto, né? A colonização alemã, a colonização italiana, trouxeram também consigo alguns modelos de arquitetura, Sim, até as próprias com certeza. cidades. Você vai a Nova Petrópolis, Gramado, elas são Sim. queridinhas, são bonitinhas Sim. e tal, né? Sim. E aí fica esse modelo... Isso veio junto com Com a a cultura. imigração, com a Aham. cultura, né? Aham. Chegou aqui. A maneira de construir, né? É, De cada Isso. cada O povo. Brasil foi ter uma arquitetura própria mesmo quando surgiu o neocolonial, que daí pegaram a inspiração da arquitetura colonial portuguesa, lá pelos anos 40 e 50, e construíram um novo modelo de arquitetura nacionalista, que Perfeito. tinha uma identidade do Brasil. Só que nessa época já estava acontecendo no mundo o modernismo, e o Brasil foi um país que se destacou muito também na produção da arquitetura modernista. A gente tem o Oscar Niemeyer como um dos grandes arquitetos verdade. mundiais, e ele, junto com a turma dele lá, trouxe para o Brasil uma arquitetura modernista muito forte, muito presente. Hoje, em todas as cidades do Brasil tem algum Conhecida edifício pelo mundo todo, desse né? período, e ele foi muito conhecido, né? Grandes obras, como Brasília, enfim. Eu estava em Brasília quando se comemorou os 50 anos de Brasília, alguns anos atrás, né? E o louvor para o Oscar Niemeyer é alguma coisa fantástica, porque Sim. Brasília, aquele modelo, só tem em Brasília. Só tem em né? Brasília. Sim. Mas imagina que aquilo lá deve ter sido anos e anos de criatividade. E óbvio, ele foi o cara que assinou, mas deve Sim. ter trabalhado com uma equipe muito grande, Sim. né? Ah, com certeza. Ele começou, o primeiro prédio que ele participou como arquiteto de um escritório, junto com o Le Corbusier, acho que foi o prédio do MEC no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro, né? Que agora que é o Chegaram a edifício comentar isso Capanema, lá. que agora foi restaurado e está sendo reaberto. Eu estava vendo esses dias para visitação. E é um prédio de 1929 que, se tu olhar para ele hoje, tu diz que ele foi construído semana passada, de tão moderno que ele era. Ele está pronto ainda. E aí o prédio agora, depois de muitos anos de uso pelo MEC, ele agora ficou uns anos fechado e está sendo reaberto ali, enfim, para Ele tem usos culturais. Ele tem um traço inconfundível, né? Perfeito. Isso. E E todo ele ainda mundo se dizia que aliou. era o croquis, e aí depois a equipe dele dava um jeito de botar Claro, de pé o que ele claro. queria. Isso, claro. Aqueles pilares de Brasília verdade. que eles terminam em ponta. É verdade. O engenheiro enlouqueceu É, quando viu. Ele tinha, eu não recordo o nome agora, mas ele tinha um engenheiro que foi o que praticamente calculou quase todas as obras dele, que eu sempre digo, o Niemeyer existe porque tinha esse engenheiro por trás dele, Sim. Claro. que conseguia Todos fazer... nós temos um anjo da guarda. Isso é aí. velho que nem dá pra frente. E aí ele tinha outros parceiros que ficaram muito conhecidos, tipo o Burle Marx, que é um paisagista muito famoso aqui no Brasil, que Belo Horizonte está teve presente em muita todas coisa. as obras dele, geralmente. E o Lúcio Costa, que era um arquiteto que foi abrindo portas, inclusive foi ele que abriu portas para o próprio Niemeyer. Para o projeto de Brasília, né? Teve isso. participação. Porque o Lúcio Costa, ele era mais voltado para a questão do urbanismo, então ele que desenhou o plano piloto lá de Brasília, e o Niemeyer veio colocando os prédios, né? Perfeito. Mas eles trabalharam uma equipe muito grande para fazer tudo aquilo acontecer, né? E se tu for ver, foi um grande feito para a época, porque, tipo, em 2 anos, eles saíram de uma terra que não tinha nada para uma cidade. Claro, depois a cidade foi evoluindo em termos de construções e habitantes. Mas a estrutura principal para o governo poder sair do Rio de Janeiro e ir para lá foi, assim, muito rápida, né? E, tipo, e a construção ali já, de uma certa forma, não era tão industrializada, mas já começou a mostrar. Eles produziam algumas coisas fora do canteiro e já levavam para lá, né? Mas muita coisa foi moldada em loco, até porque são obras que são quase que escultóricas, então não tem como tu levar pronto, né? É muito concreto armado em forma, né? Com os desenhos do Niemeyer, que é impossível a gente botar em indústria. Sim. E aí, às vezes, a gente pensa que naquela época não tinha tanta tecnologia que tem hoje e foi construído tudo aquilo. Né? Se nós voltarmos para as torres... Não, no Egito, né? Que tem aquela... Sim, as pirâmides, ou na Grécia, né? Na Grécia, aquelas antiga. colunas, às vezes a gente pensa... Meu Deus, como é que fizeram? Como é que fizeram naquela época. William, você que recente, 6 anos,
é jovem na arquitetura, até porque a arquitetura faz. Se a gente olhar o Oscar Niemeyer, que viveu depois dos 90, né? Então a arquitetura vai longe, né? Então... a gente sempre fala que a carreira de arquiteto ela é longa, né? Longa, construir isso aí. tudo, né? Tu tem muito para aprender durante a carreira. Bastante. Nós ainda temos, né? Todos os dias. Todos os dias, né? Todos os Mas dias. desse período, assim, dessa convivência que você tem com pessoas já formadas há 20, 30, ou seja, bastante anos, o que tu percebe que mudou dentro desse contexto da formação de um arquiteto? Até porque tem muita gente, mães, pais, né, os nossos ouvintes que têm filho aí, daqui a pouco tem vestibular, que gostariam de fazer arquitetura. A arquitetura, ela muda muito rápido, né? Assim, da época que eu me formei para hoje, assim, eu falo com o pessoal que está fazendo arquitetura, a gente vê que a tecnologia mesmo, ela ajudou muito nisso, né? Então, hoje, os softwares e todos os instrumentos que a gente utiliza na universidade possibilita que a gente chegue com mais precisão também, né? Então, eu me lembro que no meu TCC, assim, eu já tinha que fazer um vídeo passando por dentro do projeto, mostrar a maquete, né? E hoje em dia, tu já coloca um óculos 3D, tu já traz muita questão. Eu acho que hoje, para ser arquiteto, tu precisa muito mais do que tu ter a condição de tu pegar um lápis e conseguir desenhar, é realmente entender o próximo, sabe? Entender as situações, assim. A gente percebe muito a questão, assim, o período pós-pandemia também, onde muito mudou, né, da mentalidade das pessoas. As pessoas começaram a olhar para dentro de si e o arquiteto, ele teve esse papel, né? De entender o que a pessoa está sentindo, o teu cliente, qual que é a sensação dele dentro de casa, né? No momento da pandemia que a gente estava se protegendo dentro das suas casas, né? Falaste algo que a gente não vai cansar de repetir isso, mas a pandemia foi um corte vertical na sociedade, né? Foi. Ela rompeu, acho que não teve o setor que não teve algum tipo de ruptura pós-pandemia. Modelos de gestão, Sim, modelos de trabalho. convivência. Pra ter uma ideia, hoje em dia, na nossa profissão, a gente está com um monte de colegas que tinham um escritório antes, escritório físico, e hoje não tem mais escritório físico. Tipo, não se imaginava fazer reunião com cliente online através do computador. E hoje em dia virou uma ferramenta e tu faz e tá todo mundo acostumado com aquilo ali. E o espaço físico acaba se tornando um custo alto para tu manter e desnecessário. Né? A não ser que tu tenha uma equipe muito grande, que tu precise gerenciar toda essa equipe, e aí tu precisa ter uma estrutura de escritório. Senão, às vezes, a gente percebe assim que é mais pela questão de, sei lá, de dizer que tem um espaço físico. Perfeito. Né? Não há essa necessidade. Hoje a gente tem maneiras também de atender os clientes em outros espaços. Exato. Eu acho que isso foi uma coisa que mudou bastante também, que não é uma coisa que não cansa, os coworkings, né? Tem gente que gosta desse estilo de trabalho, tem gente que não, mas esse modelo veio para ficar, para as pessoas reduzirem custos, para os negócios acontecerem, né? Eu vou montar um coworking, vai ser meu modelo de negócio para atrair clientes para vir para cá. Então, isso antes a gente não pensava, né? Era tudo mais certo. A própria sede da sala de arquitetos, que hoje fica lá na SIC, é um espaço, é uma sala, mais ou menos o tamanho do estúdio aqui, está sendo transformada num cowork para os nossos associados atenderem clientes e fornecedores lá nesse espaço. Nesse sentido, presidente, deixa eu aproveitar o ensejo. Qual o papel, então, da Sala de Arquitetos como associação, desde que ela existe até hoje? Como ela se renova, enfim? Ela nasceu, na verdade, com o intuito de mostrar para a sociedade caxiense que já existiam, na época, bons arquitetos na cidade, porque na época se relatava que se buscava muitas vezes o quê? Um engenheiro para fazer o projeto, um ou dois arquitetos que já eram conhecidos na cidade também, né? E depois buscavam fora de Caxias, geralmente Porto Alegre. Isso é relatos de associados que a gente tem até hoje, que são lá da época da fundação da associação, que permanecem conosco até hoje, e eles contam que naquela época a Caxias não olhava para esses profissionais, e eles não sabiam direito, porque o que acontece? Na época não existia faculdade de arquitetura em Caxias, então o pessoal tinha que buscar esse conhecimento fora. E, geralmente quem vai muitas vezes não volta. Tinha isso. E os que voltaram, chegaram aqui e encontraram um mercado inexistente. Isso aí. Para consumir aquilo ali. Fazendo outros trabalhos e não ficando na área. Isso. E conversando com a Ana Salles, que foi a primeira presidente da Sala de Arquitetos, quando a gente gravou o podcast com ela, ela falava que aqui a gente não tinha... Isso, se tu for pensar, é pouco tempo, né? 30 anos atrás, né? 5 anos. A gente se formou um pouquinho depois, que não tinham fornecedores
que tinha que se buscar de fora fornecedores, era muito difícil, né? E aí, naquela época, as pessoas também estavam começando a pensar nas suas casas internamente. Veio a questão do arquiteto de interiores, as pessoas não queriam mais só colocar um sofá e uma estante pronta em casa, eles queriam um espaço personalizado. Personalizado, o seu desenho, né? Então, começou com essa questão. E aí, a sala começou com uma mostra. Teve um ano que teve uma mostra, que na época era no Shopping Iguatemi, no centro ali de eventos, né? E aí, 25 profissionais tiveram essa ideia de transformar aquele conjunto de profissionais em uma associação. E fundaram essa associação, nesses 25 anos. Era uma maneira das pessoas aqui em Caxias conhecerem os arquitetos caxienses. Perfeito. Tinham se formado em Unicinos, Porto Alegre, mostrando o trabalho. Então, foi uma mostra de arquitetura de interiores, né? E aí, depois, ela recebeu o nome de sala de visitas. Tanto que, até hoje, as pessoas que conheceram a associação naquela época se confundem. É o sala de visitas. É, a sala de arquitetos fez, na época... O evento. O evento. A sala de visitas, se eu não me engano, ele aconteceu de 98 a 2007, 2006, por aí. Foram uns 10 anos de mostra. Era o modelo local do Casa Cor, por exemplo? Isso, só que com uma diferença que eu acho muito legal. Os espaços eram mais reduzidos do que são da Casa Cor, eles eram bem menores, e cada ano era um tema. Então, esse ano era salas de estar. Então, os arquitetos que estavam participando, cada um fazia uma sala de estar diferente da outra. Então, quem visitava conseguia ter 25 visões diferentes de como se pensar uma sala. No outro ano era banheiro, no outro ano era cozinha. Teve um ano que era espaços de lazer, varandas, sacadas, espaços... Mas isso era para dentro já do imóvel, né? Isso. Sim, era arquitetura de interiores, para mostrar que o arquiteto fazia isso. Eram espaços pequenos. E foi utilizado o shopping na época porque dava livre acesso a todas as pessoas. Não era se cobrava ingresso. Entrar lá. Perfeito. Então, todo mundo via que aquilo lá era acessível, eram espaços pequenos, tu não precisava ter uma casa, uma mansão gigantesca para ter um banheiro bem projetado. Perfeito. O que a gente percebe daquela época para cá, eu estava ainda as primeiras salas ali de visita que teve, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, eu entrei um pouco depois. Mas assim que a sala de arquitetos, através desse evento e da associação depois, ela construiu em Caxias do Sul um mercado de arquitetura de interiores que não existia. Bacana. Porque com isso ela trouxe lojas, e essas lojas que antes atendiam o cliente final tiveram que aprender a atender o arquiteto juntamente com o cliente, a se especializar no atendimento, e se construiu um ecossistema da arquitetura de interiores na cidade, né? Legal. Foram muitas parcerias desde aquela época. Antes do intervalo, que a gente já vai chamar o intervalo, mas só para a gente não perder o gancho, que a gente já começou a falar disso nesse bloco, mencionaste sobre a questão do impacto, né, da imigração especial italiana na arquitetura local. A gente sabe que tem outros impactos também, a questão germânica e assim, poloneses na nossa região, mas pegando o gancho dos 150 anos da imigração italiana, né? Um dos impactos que mencionaste são casas mais robustas, moradias mais robustas e com materiais mais arcaicos. De lá para cá, o que fica nestes 150 anos da imigração que se renova, que não se perdeu? Mas esse é um convite para depois dos comerciais. Que pena, porque ele podia responder já agora. Então responde agora. Tá, vamos lá. Ele é objetivo. Eu acho que assim, a tecnologia, ela está agregada na forma de construir, na velocidade de construção, nas técnicas construtivas mais industrializadas, enfim. Mas a gente ainda percebe um gosto muito apurado na nossa região por materiais que remetem a um passado. Não tão longo, mas a um passado, vamos dizer assim, uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, talvez um pouquinho mais, mas assim, o uso da pedra natural, coisa que da madeira de uma forma natural, materiais que remontem um pouquinho àquela época. Se a gente olhar para a arquitetura da nossa região e olhar para a arquitetura de Porto Alegre e para depois fora do estado, são 3 arquiteturas de interiores, né? Vamos nichar. Tu vai ver uma diferença muito grande de estilos de projeto, assim. Então, eu acho que a gente tem uma característica muito forte aqui na nossa região, nos materiais que a gente busca revestir essa tecnologia construída. Entendi. Né? Legal. Acho que ela entra nessa forma. Então, agora eu que consumo mais um segundo do teu comercial. Hoje, William, tu empresta o teu trabalho
como autônomo? Está ligado a uma empresa? Como é que é a tua atividade? Então, Dentro do foco de ser importante ser um filho arquiteto. hoje eu sou autônomo, né? Eu tenho meu escritório, mas eu trabalho em casa. Então, vem de encontro aquilo que o estereótipo puro, né? que a gente comentou antes ali, né? Que existiu, assim, quando eu me formei, existia a preocupação de, eu preciso ter um local físico, né? Porque eu me formei bem na época da pandemia ali. Certo. Me formei na metade de 2019 e 6 meses depois tudo fechou, março né? Começou. Então, veio assim, eu acho que lá fora já está acontecendo isso muito, né? Na Europa, assim, nem todo mundo tem escritório e é tudo muito dinâmico. Perfeito. Então, isso veio para facilitar, de uma certa forma, né? O arquiteto agora que está se formando. Perfeito. E trazer uma nova forma de ver também, né? Atender o cliente hoje num café, num coworking. Perfeito. Fica tudo muito mais dinâmico, mais fácil, mais prático. E uma das coisas importantes para você que é arquiteto é se associar à sala, né? Aos arquitetos. Com certeza. Para que nós possamos... Porque é difícil você sair de casa e fazer... Quando você está em casa, sozinho, né? Você é um empreendedor. Você tem que fazer marketing, você tem que fazer... Enfim, todo esse processo para que as pessoas te conheçam, né? Com certeza. Nós, sendo autônomos, nós somos todos os setores da empresa, né? Perfeito. A gente tem que ser o marketing, o vendedor, o projetista, o arquiteto, né? Independente do escritório físico ou não, Não, né? Exato. A gente precisa É fazer isso aí, tudo. Exato. Isso aí. E fazer parte da sala de arquitetos é importante por conta disso. A gente acaba atalhando, né? A gente vê a experiência do próximo e diz, opa, eu acho que eu vou por esse caminho que é mais fácil, né? Legal. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida, são 9h da manhã. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Nunca sabemos a dor do outro. Existem muitas formas de sofrimento, mas cada dia que nasce é uma oportunidade para recomeçar. Fique atento aos sinais de angústia e depressão em você e nas pessoas próximas. Com conversa e acolhimento, podemos evitar atitudes extremas. Precisamos todos falar sobre valorização da vida. Uma campanha da SIC Caxias e da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio Mais Nova e Tua Rádio São Francisco. Promoção Investir é para Todos Sicoob. Invista e concorra a prêmios. São 4 carros elétricos BYD para acelerar e mais de 100 prêmios de 250 mil pontos Coopera para aproveitar. Ainda não é cooperado Sicoob? Baixe o app, abra sua conta e participe. Se liga no regulamento e consulte os produtos participantes. Sicoob.com.br/para todos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Atenção empresário. Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Nove horas, 5 minutos da manhã desse sábado, hoje que dia 16 de agosto de 2025. Nós estamos nos estúdios da Rádio São Francisco em Caxias do Sul, ao vivo, com mais um programa Vitrine de Negócio. Programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. E sempre aqui, todos os sábados, Vitrine de Negócio, onde as pessoas passam por essa vitrine, né? E com quem a gente conversa sobre temas mais diversos. Hoje nós estamos falando com arquitetos e o assunto é a Sala de Arquitetos, né? Que tem um evento marcado para os próximos dias. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando seu negócio. Cumprimentos à CDL de Caxias do Sul pelo
brilhante evento realizado no dia 13 e 14, né? Todos os espaços dos pavilhões da Festa da Uva lotados, passaram por lá entre os 2 dias, muitos repetiram, mas teve gente nova e tal, né? Mais de 4.000 pessoas no entendimento lá do pessoal da CDL, e um evento do mais alto nível, né? Para quem teve oportunidade como eu, né? Eu posso falar isso de cadeira, porque já frequentei eventos pelo país inteiro, né? E a CDL consegue trazer para cá algo absolutamente fascinante. E diga-se de passagem, com todo ele construído com pessoas internas da CDL, né? Então, isso demonstra a força, a pujança e o conhecimento que a CDL tem no seu escopo, né, da capacidade de organizar. Se você ainda não é associado à CDL, vá correndo. Se associe porque vale a pena. Cuiava, me permita, retomando o programa aqui, você tinha encerrado o seu raciocínio, Por né? favor. Me desculpa se interrompi. Mas retomando aqui, nós estamos falando da Sala de Arquitetos, você mencionou que tem um evento, vai ser no dia 23 de setembro, justamente nessa mesma perspectiva da qual nós começamos a nossa conversa aqui, para as pessoas poderem fazer esse link, né? Explicando o que é a Sala de Arquitetos, quem são os profissionais, como eles se retroalimentam no espaço-tempo, uma linha do tempo, é mais ou menos isso que a gente já falou até aqui, né? De onde veio a arquitetura de uma forma geral, como ela se correlaciona com o design de interiores, como ela se correlaciona com a engenharia, seja no setor imobiliário, seja no setor da construção civil. É esse o link que nós estamos fazendo. Lá no dia 23 de setembro, no Hotel Intercity, um grupo de cerca de 300 pessoas, a expectativa, né, deverão estar reunidas justamente para falar sobre as vozes que moldam a arquitetura do amanhã. É disso, né? Isso. E nessa perspectiva, eu queria perguntar já para os nossos convidados aqui, o presidente da Associação Sala de Arquitetos, o Enio Stumpf, a Gabriela Melete, envolvida na organização deste evento, o William Tsurraco, que também está envolvido nesse evento, sobre exatamente isso. Lá na Sala de Arquitetos, eu suponho que de tempos em tempos, além dos eventos, além das iniciativas que vocês têm, do fomento aos próprios negócios de vocês, vocês devem perguntar, e nós, no espaço-tempo, qual é o nosso lugar na fila do pão hoje, né? Passado uma pandemia, passado crises políticas, passado emergência climática, ansiedade climática, uma enchente pelo Rio Grande do Sul. Vocês devem se perguntar, né? Qual é o nosso papel? E eu quero fazer essa pergunta para vocês aqui. O que fica dessas conversas para vocês, pensando em negócio, pensando não só em formato, né? Se é coworking ou não, se é presencial, isso é só formato. Sim. Não dita o negócio. Não. Vamos falar de negócio, então? Vamos. Bom, eu acho que assim, quando surgiu a ideia de fazer esse evento, ele veio no encontro do quê? Muitas vezes as pessoas precisam mostrar um pouco do seu trabalho. E a Sala de Arquitetos, ela nasceu, como a gente já comentou ali, do evento Sala de Visitas. Quando essa mostra deixou de ser viável, porque isso se tornou muito custoso, e hoje em dia a gente tem grandes eventos, que nem a Casa Cor, e eu vejo assim, deixa para esse pessoal fazer o evento de mostra. Teve o Casa e Companhia, uma época Teve o Casa e Companhia, que era a RBS que fazia, né? E também tinha em Caxias, só que tudo isso começou a ficar muito caro, muito difícil de conseguir patrocínio, gente que coloca, e também, se a gente for parar para olhar, são mostras que não são sustentáveis, porque muito daquilo que está ali se perde e vai para o lixo. Então, é um desprendimento muito grande de dinheiro, muitas vezes o arquiteto também coloca muita grana para estar participando disso ali, sem poder fazer a entrega. Então, quando deixou de existir a sala de visitas, a associação passou a ter a revista, que por muito tempo ela tinha um formato de revista tradicional, papel fotográfico, aquela coisa toda. Na época da pandemia, quando foi a gestão da Gabi Melete, por questões de custos e de conseguir recursos para viabilizar a revista, ela mudou de formato. Ela passou a ser o magazine, num papel mais simples, mas não perdeu a qualidade, muito pelo contrário. Eu acho que hoje o magazine, se tu pegar as revistas do passado, ele dá um banho. Né? Se puderes mostrar nessa câmera aqui. Mostra ali, por favor. A gente queria mudar, na época, também o conceito do magazine, né? Trazer ele com uma cara mais arquitetônica, diferente das revistas. Então, a maneira de mostrar os projetos, enfim, os tudo. Fornecedores, porque o Magazine depende do apoio dos nossos fornecedores. Hoje a gente chama de marcas apoiadoras. Então, é a maneira de mostrar. A gente vê a sala como, pensando em negócio, assim, são 3 pilares que a gente entende que a sala tem. Uma é o associativismo, né? Sim. Então, a gente está aqui para mostrar a arquitetura para a cidade, né? Todos nós juntos conseguimos mostrar mais o que o arquiteto faz. A outra
é mostrar o seu projeto, o seu negócio individual, fazer com que eu consiga mostrar meu escritório, o Enio, o William, cada um consiga, né, mostrar o seu trabalho. E o terceiro que eu acho muito importante e que é uma importância individual, né, para nós, a sala está aqui para experiência, para conhecimento. Então, assim, por mais que a gente não consiga mostrar os nossos negócios, nós juntos trocamos experiências, estamos aqui para aprender. E para que a gente trouxe esse evento? Né? Esse evento ele é muito mais interno do que o externo, que é a amostra. Né? A amostra está mostrando nossos negócios. O evento é interno. De reflexão. Né? De reflexão. Porque a gente hoje, faz muito tempo que a gente não tem aqui em Caxias um evento grande de arquitetura. Posso estar errada, mas eu acredito que o último evento que teve pensando em arquitetura foi o MADS, que foi em 2016, na época a presidente era a Jaqueline Croccoli, que era o mês de arquitetura e design da Serra Gaúcha. Então, eles trouxeram nomes nacionais, trouxeram nomes municipais para fazer uma mesa redonda, mostrar... E aí, envolver todos os arquitetos da cidade foram convidados. Claro. Sim, todo o nosso ecossistema, né? Isso, não era um evento somente para a sala de arquitetos, que é o nosso agora também. Porque a sala, ela sempre teve essa iniciativa de impulsionar, né? Começou lá com a mostra, depois revista, e o evento ali do MADES, e está sempre inserido de uma certa forma grande na sociedade. Então, quando se pensou nesse evento aí, a gente pensou assim, não, Caxias está carente disso, a gente está precisando trazer... Acho que a segunda maior cidade do estado, que tem uma construção civil ainda relativamente forte, apesar de já não estar mais tão aquecida como foi no passado. É nós que temos que fazer isso. Né? Esse é o papel da sala de arquitetos. É a gente que tem que mobilizar, e acredito que pela força da associação, né, a gente tinha que abrir essas portas e romper isso e trazer esse evento para Caxias. Então, ele foi criado com esse intuito de ser um evento que vai reunir durante um dia inteiro, que o evento começa às 8 da manhã, vai até às 19 horas, lá no Intercity, e vão ser 10 palestras nesse período, né? A gente tem 5 convidados externos à sala, então a gente tem arquitetos de Porto Alegre, tem um arquiteto de Xangri-Lá, tem um pessoal de Santa Catarina vindo, São Paulo, e vamos ter também um arquiteto internacional. Ele não vai estar presente, mas a palestra dele vai ser online, transmitida ao vivo, a interação toda, que é o Rui Pinto Gonçalves. Ele é um português de Lisboa, Portugal, tem um escritório bem conhecido lá, que é o RRJ Arquitetos, e ele vai falar sobre arquitetura bioclimática, que é uma coisa que está muito forte, e a especialização dele lá em Portugal é isso. Então, tipo, a gente conseguiu reunir um time de grandes nomes. O nome nacional que vem para o evento é o Maurício Arruda, que é um arquiteto que por muito tempo apresentou o programa Decora no canal GNT. Então, ele é um nome muito conhecido. Não só no meio da arquitetura, Não só no meio da arquitetura, mas ele é muito conhecido no Brasil. E entre outros nomes que a gente vai trazer. E também tem um grupo de 5 colegas associados que tem expertise em determinadas áreas e que a gente vai dar vozes para esses associados também dentro do evento. Perfeito. Então, tipo, esse evento, o nome não podia ser melhor. Vozes da Arquitetura. Todo mundo vai falar alguma coisa de conhecimento na área da arquitetura. Então, a gente vai ter gente falando sobre iluminação, PPCI, novas tecnologias construtivas, projetos e master plan de projetos de grande porte, né? Como é que tu se apropria do terreno, enfim, faz todo esse estudo. Então, a gente conseguiu buscar dentro dos nossos próprios associados pessoas que têm um bom conhecimento, que possam estar lá também compartilhando o seu conhecimento com esse público. E o Vozes não é um evento só para o Sala de Arquitetos, ele é um evento que vai ser aberto à comunidade e quer movimentar todo o nosso ecossistema, porque vai ser falado de uma certa forma para arquitetos, engenheiro civil, design de interiores, o pessoal da engenharia ambiental, construtores,
né? Então, a gente está fazendo um movimento para atrair todo esse público que, de uma certa forma, pensa o futuro da arquitetura. Também, né? Estudantes, obviamente. A gente está vendo com as faculdades de arquitetura, não só aqui da região, mas de várias áreas do estado também, para ver se a gente consegue trazer mais gente também de fora. E a gente tem uma expectativa aí de um público de ao menos umas 300 pessoas, né, nesse evento. A gente está buscando montar toda uma infraestrutura ali bem bacana para que a gente possa realmente deixar esse legado nesse momento e ser o grande evento da Sala de Arquitetos. A gente ainda não tem um consenso se a gente vai fazer ele anual, se ele vai ser bienal. Eu até acho que pelo tamanho que o evento já está começando para ser o primeiro ano, a tendência é que ele cresça. A gente já fala em talvez ele ser a cada 2 anos. Perfeito. Para poder ser um evento, demanda muito tempo de organização, muita demanda de captação de recursos e tudo mais. E até para dar um tempo das coisas acontecerem e não ficar tão repetitivo de ano em ano, né? Mas isso a gente ainda não tem um consenso, mas até o final do evento a gente vai bater o martelo sobre isso para anunciar lá no final dele quando é que vai ser o próximo, né? Porque a ideia é que esse seja, assim como é a revista, sai a cada 6 meses uma edição, que a cada 1 ou 2 anos a gente tem o Vozes da Arquitetura novamente em Caxias. Perfeito. Até porque tem todo um ecossistema quando se fala em é o trabalho do arquiteto, é o trabalho do engenheiro, é o trabalho do invesidor que quer construir, ou seja, é um universo... É muito grande. É muito grande. Sim. Né? Fazemos mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. 9h18. Porta aberta para... Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 16. Maminha bovina vácuo, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Tirol, 1 litro, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 11 graus. A tradicional promoção de aniversário da Ótica Martinato continua até o final do mês. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo que você ouviu. Armações a partir de R$ 98,00. E ainda você pode parcelar em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. No aniversário da Martinato é sempre você quem ganha. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. Atenção empresário. Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta. São 9h22. Estamos com Vitrine de Negócios aqui na tua Rádio São Francisco, sempre para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. E neste sábado, conversando com arquitetos sobre a sala de arquitetos. É óbvio, né? Só faltava nós estarmos aqui com, sei lá, com um garçom falando de arquitetura. Aí eles entendem muito de arquitetura também, né? Mas o peixinho na água é um negócio que a gente... Nós que fizemos uma formação em alguma área específica, nós temos que tentar agregar para que as pessoas das áreas específicas fiquem nas áreas específicas. Então deu certo? Bom, ok, precisa ganhar. Aliás, o engenheiro que virou suco lá em São Paulo, que virou sucesso, foi até pro Fantástico, porque ele largou a engenharia para vender suco de frutas, né? Mas isso não é todo dia que acontece, né? Não. Aliás, Cuiabá, já que você deixou o gancho, coisas que são do nosso tempo, né? E que não acontecem todos os dias, mas que são fenômenos. Vocês falaram do Maurício Arruda, que vai estar aqui em Caxias do Sul para o evento da Sala de Arquitetos, que é um arquiteto que faz sucesso na televisão, em programas. E tem esses fenômenos novos, né? A gente adora um stream que tem lá, derruba a parede, conserta, tem os gêmeos que fazem isso, tem reforma na casa de famoso, tem programas específicos só de decoração, outros só de design de interiores, mas eles dialogam entre si, né? Aliás, essa é uma marca do nosso tempo, profissões que dialogam entre si. Não dá mais para imaginar uma sem a outra, né? Não. E elas competem, né? Em algum momento competem, mas em algum momento colaboram. Nessa perspectiva... É concorrente parceiro. É isso aí. Nessa perspectiva, como vocês olham esses novos fenômenos nos quais a arquitetura está inserida? Mediatização, rede social. Muito forte, porque hoje tem uma questão que, assim, parece que se tu não tá nas redes sociais, tu não existe. Então, eu acho que aqui todo mundo, em algum momento, trabalha as suas redes sociais para tentar mostrar um pouquinho a que veio. Tem pessoas que fazem isso com muita frequência e aí acabam criando um hábito de estar muito presente. Que acaba virando um criador de conteúdo, né? Vira criador de conteúdo, exatamente. E tem quem faça mais aquele técnico, né? Tipo, faço para divulgar um pouco mais o meu trabalho, deixar ele registrado em algum local onde as pessoas possam ter acesso. Para os negócios, ambos estão valendo? Eu acredito que ambos valem. Vai também o mais tradicional e esses que são fenômenos atuais. Só que, claro, tudo isso tem a questão do orgânico e tem a questão do investimento, dos impulsionados. E aí vai de quanto tu pode gastar com isso, né? Então... Mas aí tu atinge mais pessoas, mas atinge mais pessoas. Eu sempre digo assim, a rede social, a casa é do Zuckerberg, né? Ele que manda naquilo lá, ele que mexe no algoritmo e ele faz o que ele quer com aquilo ali. Mas entre hábito de consumo, agora tentando analisar assim de forma um pouco mais sem valor pessoal, né? Sim. Olhando como mercado, como negócio, vocês, ou talvez o Irem, que saiu um pouquinho mais recente da faculdade, foi durante a pandemia, né? Não sei como a própria formação acadêmica hoje olha, orienta esses profissionais que vão chegar no mercado,
numa realidade diferente, certamente da que vocês, quando se formaram, chegaram, né? Certamente são realidades diferentes, né? Sim. A formação já vem com esse, digamos assim, esse molde, esse carimbo, ainda não? Como é que tá esse cenário? Eu acho que falta bastante, assim, né? Quando a gente, pelo menos na época que eu me formei ali, há 6 anos atrás, a gente sai praticamente cru, né, da faculdade, né? A gente tem a parte técnica e o conhecimento ali, teórico, mas tu sai pensando, tá, e agora o que eu vou fazer, né? Tem que desbravar. Eu não posso mais ser estagiário porque... Estou formado. Eu estou formado. Eu preciso abrir meu escritório, mas como é que eu vou fazer? Será que eu me junto com alguém ou não? Será que vai dar certo? Então, são inúmeras as dúvidas que surgem, né? E a rede social, falando nisso, eu acho que hoje, que nem o Enio mesmo comentou, se tu não tá sendo visto numa rede social, tu não existe mesmo, né? Tu tem que estar botando a cara e existe perfis de profissionais diferentes, né? Uhum. Tem gente que tem mais facilidade com isso, com aquilo, mas eu acho que existe também a nossa necessidade de a gente construir isso, sabe? A gente precisa aprender, porque se a gente não aprender, a gente tá meio que saindo fora também no mercado, né? Dessa questão de hábitos de consumo, que é um cenário novo, né? A profissão é a mesma, mas ela atua em formatos diferentes, se relaciona com pessoas que são hoje diferentes. E nós tivemos aí um boom muito grande, falando em construção civil, ramo imobiliário e arquitetura como um dos profissionais que atuam, um período mundial, não foi nós, foi no mundo, que tudo era vertical, né? Construções verticais, cidades feitas para subir, andares, né? Uhum. E nessa perspectiva, lugares em que, áreas comuns, em que as pessoas de todo aquele vertical iriam usar o salão de festa, o espaço da piscina, a sala de jogos, e isso saiu das casas das pessoas. Aí veio uma pandemia no meio do caminho e as pessoas voltaram a querer ter horizontal. Eu quero ter o meu espaço dentro da minha casa, eu quero receber as pessoas na minha casa, eu quero iluminação mais externa, não quero só pegar o sol do jardim do meu prédio. Mudou. Então, como a arquitetura se adapta a essas mudanças que não levam mais 20, 30, 40, 50 anos para acontecer, como foi o caso da imigração italiana, que ainda conserva alguns elementos que o Enio acabou de dizer para a gente, né? Então, esses movimentos são muito rápidos, eles acontecem, eles mudam, só que tu compra um prédio e tu tem um espaço locado geográfico, é difícil você mudar. Nessa mesma perspectiva veio a containerização dos ambientes, né? Modular. Eu levo para cá, levo para lá, uso num container, resolvo calor, frio, de outras maneiras com outros materiais. São novos cenários, novos jeitos de se comportar e a mudança é muito rápida. Como a arquitetura se enquadra nessas perspectivas para continuar gerando valor e negócio? Olha, eu vejo assim, a arquitetura ela é muito dinâmica. É uma profissão que a gente está o tempo inteiro, de alguma forma, tendo que se atualizar, nem que seja nos novos lançamentos de piso. Só que as tecnologias vão chegando e eu vejo assim, se tu não tá aberto para elas, daqui a pouco elas vão bater na tua porta e tu não vai nem saber que dava para construir de tal forma. E aí na verdade, eu acho que também o cliente hoje tem muita informação. Isso quer dizer, eles chegam no escritório. A demanda dessas mudanças da arquitetura não é a gente que disse agora nós vamos construir horizontal. É o cliente que chegou e disse, agora eu quero a minha casa. Então, essas mudanças, elas vêm muito do que o cliente nos pede. Vai ter o cliente que vai nos pedir o container, tem um cliente que vai nos pedir a casa horizontal, onde vai querer. Então, o cliente vem com essa demanda para nós. Com muita informação que na época não existia. Porque hoje todo mundo tem. Um celular, tu tem o mundo na mão hoje com o celular. E tu chegava lá e tu dizia, olha só, hoje em dia está se construindo assim. Isso. O teu cliente. Tu chegava lá com a revista Projeto, né? Que era o Pinterest da época. Mas era o arquiteto que tinha acesso àquela revista, era ele que dizia, hoje está se... Hoje é o contrário. O cliente diz assim, hoje tá... Olha só, é assim que Nossa, eles chegam com muito referencial no escritório, quando eles vão fazer um projeto. E aí, tu tem que estar preparado. Eu digo assim, quem não está se atualizando, quem não está toda hora buscando informação, quem não está toda hora acompanhando algum site de arquitetura ou acompanhando os grandes nomes da arquitetura, e eu estou falando acompanhar no Instagram, nas redes sociais, tu não precisa entrar mais no site do escritório. Hoje é ali, na palma da mão. Tu tá ficando defasado. Né? A gente não tinha uma vez. Porque a pior coisa que tem é quando chega um cliente no teu escritório e te apresenta uma tecnologia, uma novidade, e tu
ser pego com a calça na mão, que nem eu digo. Tipo, não... Agora, Enio, nessa perspectiva que vocês estão raciocinando aqui, eu vou trazer um elemento que ajuda a gente a pensar essa mudança veloz, né? Que é a marca do nosso tempo. A gente sabe que a velocidade é a marca do nosso tempo. Não é só na nossa profissão. Não, é em todas, né? E vocês mesmos disseram que a arquitetura ela é uma profissão que já trabalha com esse dinamismo, ok? Mas a gente sabe que o mercado ele é mais dinâmico que a gente, né? A gente está sempre correndo, pedalando atrás, né? É a gente que tem que correr. Corre atrás. Nessa perspectiva, a gente tem novos fenômenos, por exemplo, a economia prateada, no qual as pessoas 50 a mais, elas não querem só mais morar, residir, se hospedar em hotel, e aí mexe com tudo, falando em lugar, em ambientação, elas querem ter conforto, elas querem banheiros com portas maiores, elas querem que haja mobilidade, vem a questão da acessibilidade em função das pessoas que têm alguma restrição física, né, alguma deficiência, e elas não querem mais ficar em casa, isso é coisa do passado, elas querem circular, se ambientar. E aí tudo tem que se enquadrar. Como a arquitetura hoje, ela atua, trabalha, e vocês, profissionais, para fazer com que essa realidade aconteça para essas pessoas que demandam? Essa é uma nova realidade. E eu acho que, assim, chegar e dizer que a gente está preparado para ela, a gente vai estar mentindo, porque a gente não está preparado para essa nova realidade. O Brasil é um país que está envelhecendo, a gente está tendo essa geração de idosos 50 a mais, e esse público, que nem a gente sabe que eles têm uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida maior na velhice. Então ele está consumindo muito. A gente tem algumas legislações, hoje a nível municipal, estadual e federal, referente a edificações acessíveis, mas eu vejo assim, o conhecimento técnico dos profissionais da área da arquitetura nesse segmento é muito pequeno. Então a gente tem que começar a parar para olhar para esse público, entender essas necessidades, entender o que existe de legislação sobre isso, para a gente começar a projetar o espaço para essas pessoas, porque isso vai ser uma realidade cada vez maior. A gente tem inúmeros exemplos, claro, Caxias, eu acho que principalmente depois que teve a lei ali da Botkiss lá, enfim, se exigiu uma adequação de acessibilidade nos edifícios, muito maior, mas a gente vê aberrações assim que, meu Deus do céu, tipo, coitado, o cara é um tobogã, aquela rampa, aquilo lá, ele vai sair ali, vai descer com a cadeira e vai se matar. Tem N casos que a gente pode citar. Então eu vejo assim, é um público grande e que talvez esteja encontrando dificuldade de encontrar profissionais preparados para atender 100% da necessidade que eles têm. Porque a gente tem que pensar que é uma escala pública, né? Uma escala de cidade que tem que estar preparado para isso, e a gente tem que estar preparado para projetar isso dentro das casas, que nem tu falou. A gente já teve cliente que chegou e disse, quando a gente fizer, o box tem que pensar diferente, a porta tem que pensar diferente. Então, a distribuição dos móveis dentro do ambiente também. Se eu tiver de cadeira de roda, eu vou passar? É que é engraçado que vocês falam, né? Porque a gente tem hoje já um olhar que é da construção, né? Da engenharia civil. De fora para fora, de fora para dentro. Da engenharia civil, já pensando, por exemplo, no carro elétrico. A gente percebe isso, né? Que já vem no projeto. Mas essas outras coisas não. Um exemplo muito claro é banheiros já adaptados para quem é jovem, para quem tem filho pequeno. Já pensar que aquele imóvel vai ficar para outra pessoa que vai comprar, com portas mais largas, com o chuveiro adaptado para dar banho em cadeira, né? Em assento. E a gente ainda não... Isso não é uma realidade, né? Sabe que a rede hoteleira, a gente tem uma colega nossa da associação que está fazendo uma obra num hotel aqui em Caxias, e ela tem uma nova diretriz aí que, tipo, os hotéis agora, quando passarem para um retrofit dos seus quartos, né, e reforma, 15% dos quartos precisam ser adaptados. E ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Só que daí a gente entra numa outra questão, que vai ser uma grande quantidade de quartos, dependendo do tamanho desse hotel, só que as pessoas que não necessitam de nada dessa estrutura, elas não gostam de se hospedar em quartos adaptados. De usar o banheiro com uma aquele vaso sanitário diferente, que tem aquele monte de barra de apoio. É uma coisa assim... Ele quer sair de casa, mas ficar em casa. Eu quero ir para um quarto, exato, e não num quarto todo adaptado, que parece que eu estou num hospital. Então, a gente tem um paradigma muito complexo nessa questão. Dos dois lados, né? Eu acho que o nosso papel agora é tentar fazer com que esse tipo de instrumento de acessibilidade
fique de uma maneira mais estética, né? Acho que mais o papel bonito. Bonito e funcional. Bonito e funcional. Isso aí. Acho que o papel do arquiteto e do designer É também... tirar aquela cara de aquela hospital. cara de hospital. Desses Porque senão tu não vai querer se ficar hospedar ali. naquele... Não. É muito complexo. Leva um tempo para fazer a mudança da cultura. Uma última pergunta, prometo, Cunhava, aqui já vou te devolver o programa, que eu sou curiosa nessas questões da arquitetura. Aqui a gente tem, vocês falaram a palavra retrofit na arquitetura, né? Ela voltou com... Não é uma coisa nova, a gente sabe disso, ela sempre existiu. Mas hoje ela ganhou ares de coisa nova, né? De uma invenção da roda. O nome trouxe uma coisa nova. Reforma sempre se fez, né? Reforma sempre se fez. E no caso do retrofit, aqui em Caxias tem 2 que eu lembro, assim, talvez tenha muito mais, né? Mas que eu lembro que são icônicos, que é o Instituto Hércules Galó, né? Que é um aparelho cultural, todo mundo conhece, que foi um case muito bacana de retrofit. E agora está sendo entregue à comunidade, vai ser um hotel, o Alfredinho, né? Reforma do Alfredinho como uma entrega totalmente em retrofit. Né? Nessa perspectiva, é uma área que vem ganhando espaço. A gente tem ouvido muito falar em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, pegando exatamente essa pegada de não poder mexer mais, refazer, inclusive áreas abandonadas, né? Áreas que estavam abandonadas, refazer e garantir moradia para as pessoas. Isso é sustentável, é ecológico, é uma série de coisas. Nessa linha retrofit, que inaugura, parece um ramo, entre aspas, novo da arquitetura, vem também o verde, né? A arquitetura verde, focada em projetos verdes. Vem a questão de jardins, né? Focada em áreas em que tem área verde, literalmente. E uma área que parece nova também, que é a arquitetura social aqui em Caxias do Sul. Talvez o case que todo mundo conheça seja o Recanto da Compaixão, que era um prédio público, federal, né? Independente se era abandonado ou não, era um prédio federal que tinha um uso e virou uma obra voltada ao social. Ou seja, ele foi planejado especificamente para isso e quebra um paradigma. Deixamos de fazer puxadinho. Sim, tu sabe que esse movimento de retrofit está acontecendo não só no Brasil, é mundial isso, porque o que aconteceu? Passados 50, 60 anos, a gente começou a ver o quê? Esvaziamento de regiões, principalmente regiões centrais das cidades. E esse espaço precisa ser ocupado, porque geralmente o centro das grandes cidades é a região onde mais tem infraestrutura. Porque começou lá no passado e foi se adquirindo e se colocando e se instalando cada vez mais infraestrutura. Então, ver esse espaço esvaziado é uma decadência para uma cidade. Então, a gente precisa revitalizar essas áreas. A gente tem visto que esse movimento de trazer para o centro das cidades pessoas para morar e não só mais comércio, porque senão vira marginalizado, vira uma área insegura, aquela coisa toda, principalmente à noite. Esse movimento do retrofit ele vem com essa intenção, é pegar aqueles edifícios que hoje já são antigos, que estão lá fechados, muitas vezes são prédios que eram comerciais e viram residenciais, viram residências de menor tamanho. E o contrário também é verdadeiro. E o contrário também. E aí a gente consegue trazer novos usos para essas edificações que estariam ali fechadas e abandonadas e se tornando decadentes e contribuindo para aquele esvaziamento do centro, né? E não só na escala do edifício, o que a gente estava falando antes, né, da imobiliária, a escala de apartamento. Isso. A gente não tem mais muitos terrenos para um dia. A cidade, para crescer, ela precisa de um... me fugiu a palavra. As pessoas utilizam o terreno de qualquer maneira, né? Invasão. Ou então tu precisa do urbanismo para lotear tudo. Perfeito, então não temos para onde tá. Nessa época, agora a gente não tem para onde crescer. A gente precisa ocupar os apartamentos antigos. Abre-se um nicho na arquitetura? Isso ou não? Não chega a ser um nicho? Eu acho que não é um nicho. Não chega a abrir um nicho, mas eu acho que abre uma especialização devido à demanda. Uma especialização não que eu diga que tem que ser um curso que tu tem que fazer para virar um arquiteto que faça retrofit. Mas tem que ser um profissional que esteja apto a entender esse novo momento e entender como é que pode se apropriar daquela edificação. O centro de São Paulo está ganhando exemplos muito legais de retrofit. Caxias, daqui a um tempo, vai começar a apresentar isso também. Tem muito prédio porque já antigo, tem prédios que estão vazios. Porto Alegre já está começando a ter um empreendedor lá que tem uma construtora que está adquirindo prédios antigos e transformando esses prédios em moradia e áreas de
geralmente com alguma área social bacana, porque como são apartamentos pequenos, ele entende que as pessoas que moram ali precisam ter um espaço de socialização. Então ele faz... Não dá para levar as pessoas para o apartamento, faz na né? cobertura, um rooftop, aquela coisa toda. Preciso fazer um intervalo comercial, lembrando que nós estamos aqui na tua Rádio São Francisco com mais uma edição do Vitrine de Negócios, ao vivo nos estúdios. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida. Cuiabá, eu só vou te pedir licença, eu tenho um chamado da repórter Alice Correia e tem que ser agora, porque Caxias do Sul está com a chama crioula. De forma histórica, né? De forma histórica, Caxias do Sul parte daqui para todo o resto do estado. A chama Alice vai trazer as informações a partir de agora. Olá, muito bom dia para ti, bom dia a toda a audiência da tua Rádio São Francisco. Nós estamos acompanhando os preparativos, né, para a distribuição da chama crioula aqui em Caxias do Sul, momento muito importante para o tradicionalismo gaúcho. Estou aqui juntamente com Omair Trindade, uma honra muito grande estar contigo nesse momento, né, e queria que tu nos contasse agora o porquê de toda essa preparação e o que nos aguarda ainda nesta manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, Alice, e bom dia, milhares de ouvintes. É importante esse momento, um momento sagrado, porque estamos com o Rio Grande centralizado na Serra, na Fazenda Grande dos Pavilhões da Festa Nacional da Uva, aonde se levantamos em Caxias do Sul, na área metropolitana da Serra, para celebrar juntos os 150 anos dos primitivos imigrantes que aportaram a esta terra prometida em 1875. E vale lembrar também que toda essa movimentação ela já ocorre desde quinta-feira aqui na cidade, né? E agora pela manhã, então, já teve essa concentração também dos cavaleiros, a sessão solene de abertura. E ontem também estivemos acompanhando toda a acolhida e a abertura da geração, né, da chama crioula aqui na cidade de Caxias do Sul. Então, Maíra, eu gostaria que tu ampliasse todo esse convite também para a comunidade acompanhar o lindo desfile, né, que ocorre já aqui pelas ruas de Caxias do Sul. Nós convocamos todos os gaúchos, ítalos gaúchos, que venham participar, aplaudir, reverenciar e valorizar esse momento histórico que estamos vivendo. Neste sábado muito especial, dia 16 de agosto de 2025. É isso, então, a gente agradece pela oportunidade de estar nos trazendo todas essas emoções da distribuição da chama crioula aqui na cidade de Caxias do Sul, momento histórico para todos nós e, claro, com certeza vai ser um desfile maravilhoso, um desfile muito incrível e o pessoal pode conferir muito mais destaques direto lá nas nossas redes sociais. Um abraço para vocês aí do estúdio. Tua Rádio. Mais Nova e Tua Rádio São Francisco apresentam podcast especial com as embaixatrizes da Festa da Uva. Vamos dar voz às histórias e aos sonhos de quem carrega no coração o orgulho de representar nossa terra. Um episódio com cada embaixatriz no ar, de 5 a 20 de agosto, no YouTube da Mais Nova e da Rede Tua Rádio. Não perca! Patrocínio Master, Dom Apio Pizzaria, Yoshi Sushi, Mogitour Turismo, Rodóio, Radize Restaurante, Bragé Transportes, Central Tecidos e Aviamentos e Microempa. 9h43. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 11 graus. A tradicional promoção de aniversário da Ótica Martinato continua até o final do mês. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo que você ouviu. Armações a partir de R$ 98,00. E ainda você pode parcelar em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. No aniversário da Martinato é sempre você quem ganha. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867.
Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Santo Agostinho em Vila Seca, Boca da Serra, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa na Boca da Serra. Após a missa, procissão motorizada até o salão de Vila Seca. 12h30, almoço, com sopa de anholine, leço, piem, galeto, churrasco, saladas diversas, maionese, pão, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto, R$80. De 7 a 11 anos, R$35. 14h30, apresentação da Boneca Viva e reunião dançante com Vilmar Andrés e Grupo Chimarrão. Reservas de ingressos com Maiara. 992-452809. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Participe do aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Tua Rádio. De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco com o último bloco do programa Vitrine de Negócios desse sábado. Lembrando que estamos aqui para o Cicobi, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Eu sempre digo que um dos modelos que deu certo na sociedade é o cooperativismo. É o cooperativismo associativo. Vale a pena você estudar um pouco esse tema, porque vale a pena você ser associado ao Cicobi também. E a CDL Caxias apoiando o seu negócio. E nós aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, com os nossos arquitetos, falando sobre sala de arquitetos. Mas sala de arquitetos nós vamos falar agora, porque até agora nós estávamos aqui, eu que estou aqui com os meninos que estão aqui comigo, que é o presidente Enio Stumpf, presidente da Sala de Arquitetos. Vai até quando a tua presidência? A minha gestão. A Gabriela Melete também já foi presidente. Sim. Lá, né? Sim, 2020, 21, 22, 23. Uau, 4 anos, beleza. Eu participei teve uma pandemia ali no meio. Empurrou a gente Tudo pra ficar mais 2 anos. Né? Aí eu participei da segunda gestão da Gabi e nessa época a gente fez... tivemos um entendimento a partir de um trabalho que foi feito lá dentro da importância de dar sequência nas gestões. Perfeito. Né? E aí eu assumi, dando continuidade ao trabalho, vindo com novas ideias, óbvio, mas sempre pensando em manter aquilo de bom que vinha da gestão anterior. Grande modelo, porque a gente estudou vários modelos de associativismo, né? E os que melhor dão resultados, né? É quando você cria um movimento. Isso né? aí. Ou seja, que os ex-presidentes, de alguma forma, façam parte de um comitê gestor, alguma coisa assim. Porque acaba sendo um movimento. E a minha gestão encerra agora no final desse ano. E a minha vice, que é a Gabriela Lampert, já está sendo preparada para assumir e dar continuidade. É isso aí. Sem estrelismo e é assim que exatamente, as coisas funcionam. É porque já é tão difícil dentro de uma associação, como a gente tem os nossos trabalhos. Claro. Trabalhar fazendo coisas para a associação. Tu começar tudo do zero. Né? Então, criar essas rupturas, cada gestão. Agora vai começar tudo novo. Ele pode começar do zero, mas ele, obviamente, como é uma associação, vai ter que pegar coisas do passado e botar aqui. Por isso que a gente pensou, a continuidade vai fazer um retrofit, é muito né? importante. E a associação cresce, né? Quando isso acontece. Claro. Porque se cada vez que tu rompe alguma coisa, tu fica estagnado até começar a crescer de novo. E essa estagnação, às vezes, pode levar 2 anos. Sim, às vezes não é só o movimento de dar continuidade ao que está fazendo. É aquela coisa assim, o Enio participou comigo, ele viu que naquele ano tais coisas não deram certo. Ai, não, esse ano nós vamos abandonar.
Sim. Então, é a continuidade de todo o sistema, né? Eu acho que a única coisa no Brasil que tem que deixar assim, porque nós não temos poder de mudar, é o presidencialismo da presidência da República. O resto não são modelos... Hoje as pessoas querem se sentir participantes, né? Isso aí. Sabe, esse tipo de coisa assim. William, mais jovem aqui no projeto, entrasse para a sala porque tu acredita na sala e qual é o teu papel dentro desse momento? Aliás, aqui o William... na sala de arquitetos. Tu Surraco, tu é Sansei ou Yonsei? Eu sou Nisei. Ah, Nisei. Nisei. O que é Sansei? Agora tem que dizer. Agora ficamos boiando agora aqui. Já que vocês estão tudo italiano. O que você... Que é eu isso? sou filho de japonês, né? Ni é o número 2 em japonês e é a segunda geração. Então, meu pai, ele veio do Japão. E ele é daí, então ele é o quê? Meu pai é Issei, que é o japonês, Issei, né? o japonês. Pô. Então, toda a família, por parte de pai, mora no Japão ainda. Ele foi o único que veio ao Brasil. Ok. Ele é formado em engenharia mecânica. Aqui em Caxias? Não, se formou lá. Ah, é lá. Lá no Mas Japão mesmo. hoje mora aqui. É. Hoje mora aqui. Mora aqui. Vieram aprender isso com ele aqui, né? Só porque eu perguntei de que geração ele era, viu? E aí, quando eu nasci, eu fui registrado no Japão. Então, na verdade, lá no Japão, eu sou japonês, digamos, né? Tu tem dupla cidadania. Eu tenho dupla cidadania, isso aí. Mas Tenho certidão de nascimento japonesa. E teu pai casou com uma brasileira? Brasileira, descendente Essa italiano com alemão. Sou italiano, cor alemão e veio da japonês. onde, bronzeado assim, não é do Japão. Não, italiano, alemão e japonês. Me pega que eu me belisca. Tá pior que nós. O pior de tudo é que eu não tenho cara de nenhum, né? Nem de alemão, nem de italiano e nem de japonês, né? Todo mundo diz, mas tu não tem olho puxado. Tem o olho. Não, ele lembra a descendência asiática, mas mais asiática, oriental, mais árabe, E o pessoal turco, fala isso. né? Indiano, árabe, assim. Parece é um aqueles rapazes que a gente mistério. vê assim, em São Paulo, caminhando na rua, às vezes tem a fisionomia assim, né? Mas tu nasceu aqui? Nasci aqui. Ah, bacana, legal. Uhum. E tu, quantos clientes já conquistou como arquiteto, assim, dentro dessa... Pra nós, vamos pro final, mas eu queria ter essa curiosidade em 6 anos de arquiteto orgânico. Alguns, assim. Eu acho que, pra mim, sempre... Tá dando conta, tranquilo? Sempre foi por indicação, né? Perfeito. Aí, então modelo, né? É um dos... Faz bem feito pra fazer sempre, o básico bem feito. O modelo que mais funciona, né? Uhum. Então, eu acho que a nossa área é muito disso, né? Sim. De tu fazer um trabalho bem feito, quando vê, tu faz um trabalho menor e te indica pra fazer uma casa Perfeito, na praia, quando vê perfeito, o interior, né? Perfeito. Os interiores e é por aí. E às vezes fica tempo com aquele pagador do teu trabalho. Claro. Com certeza. A gente fica um tu bom cria tempo. uma relação, né? Às vezes eu tô construindo uma casa que eu tô já 1 ano e meio, assim, com o pessoal. Então, às vezes eu passo mais tempo com o meu cliente do que com a minha família mesmo, né? Se fosse um produto de um bem durável, no caso de você, um serviço durável. Deixa eu trazer o recadinho aqui da Vera Martinato, da Ótica Martinato. Grande a Verinha Vera. tá sempre conosco. Ela brincou comigo que tem até um comercial, eu não sei qual é o comercial, mas ela nos disse aqui que tem um comercial em que a pessoa chega, né, para uma entrega em arquitetura e na embalagem vem com uma marreta, porque a porta é pequenininha, né? Então já vem com a marreta que é para abrir a porta. Que as entrevistas estão excelentes. Junto conosco tem a Ana Célia presente também, a Maria Salete, o José Paniza acompanhando, o Marino, o Henrique aqui, o Celso, estão todos acompanhando o programa. Lá na live tem algumas pessoas se manifestando também. Muito bem. Nós temos mais 7 minutos de programa, mas, William, vem aí a sala de arquitetos. Vamos dar uma fechada nesse Vozes dia 23. da Arquitetura, isso, né? O evento? O evento Vozes da na Arquitetura. Sala de Arquitetos, com o evento Vozes que moldam a arquitetura do amanhã, né? Para nós ficar no português correto. Qual é o teu papel nesse negócio? E vamos dar uma chamada aí para que as pessoas anotem nas suas agendas. É 23 de setembro, não é 23 de agosto, então falta mais um mês uma semana, né? Mas tá logo aí. Tá chegando. O evento vai acontecer junto com o início da primavera. O presidente já começou a perder o sono. Bom, enfim, eu acho que, primeiramente, falando assim do meu papel, acredito, dentro da sala de arquitetos, né? A gente vê que tem muita gente com muita experiência. Eu sou novo, assim, na arquitetura, digamos, falando de que a arquitetura é uma carreira longa, né? Mas eu venho, assim, meu papel, acho que é trazer também novidades, né? Para esse pessoal e contribuir com isso. É uma honra, assim, poder participar da organização desse evento, porque para mim é muito importante para minha carreira, com certeza vai marcar bastante. E é um evento que a gente convida, assim, estudantes,
né? Profissionais da área, arquitetos, engenheiros e todo mundo que envolve diretamente com isso, mas também acho que a sociedade, né? Porque quando a gente está falando de vozes e a arquitetura, ela se constrói através das vozes. E não só das vozes do profissional e do cliente, mas da sociedade. A gente sempre está pensando no outro, né? A gente sempre está buscando soluções e se colocando no lugar do outro para a gente construir algo melhor para ele. E só dessa forma a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma Caxias melhor, né? Tudo da arquitetura é para o outro, né? A gente constrói para alguém usar. Isso. Não existe arquitetura que não seja utilizada pelas pessoas. E a arquitetura tem uma veia artística também, né? Sim. Com certeza. É considerada uma arte, né? É uma arte, né? É um desenho. Sim. A arquitetura é muito multidisciplinar, né? É que nem o Enio verdade. falou, foram 8 cadeiras de história, a gente precisa entender toda a história, a gente precisa entender a técnica, a gente precisa entender o que o nosso cliente quer. Então, ela envolve desde a criação até muito a técnica do entender como é que funciona, como é que vai ser construído. Então, é muito muita conceitualização nisso, né? E antes nós estávamos falando sobre os inúmeros papéis que o arquiteto tem que ter, né? Perfeito. Quando a gente abre um escritório, a gente é autônomo. E eu acho que um deles também é o psicólogo, né? Sim. E aí, quando a gente está falando de vozes, também vem em encontro a isso, que, por exemplo, eu tenho um momento do meu projeto, assim, inicial, que eu chamo de terapia, assim, arquitetônica, que é o momento que eu só escuto o meu cliente, Perfeito. né? Para entender, para saber, ele gosta disso, gosta daquilo. E eu acho que o Vozes, ele vem para isso também, né? Ele vem para mostrar... É ouvir mais do que falar. Exatamente. Mais a ouvir. gente entender e dar espaço para esses profissionais, com certeza, trazendo também arquitetos renomados, mas também a gente entender como fazer uma arquitetura boa e melhor. É ótimo. Todo mundo precisa ter seus ícones, seus cases, seus ídolos, né? Isso. E isso é importante. Porque existe a arquitetura boa e existe o arquiteto bom também, né? Com certeza. Quando a gente começou a pensar no... Desculpa. Não. Quando a gente começou a pensar nos temas, a gente começou a pensar nesse evento, a gente até falou e foi legal que foi a ideia de todos que estávamos começando a pensar. Trazer arquitetos que falem de arquitetura. Né? Vamos falar de gestão, vamos falar de arquitetura. A gente está com saudade de ouvir como é que o cara projeta, como é que ele usa a técnica. Assim, eu não aguento mais live, eu não aguento mais o Instagram. O pós-pandemia também causou isso. Muito assim, gente falando de tudo sobre gestão, sobre marketing digital, sobre diversas coisas, e isso aí meio que cansou, meio que esgotou, acho que deu isso aí. Eu quero saber como é que aquele cara e todo mundo meio que virou né? especialista em gestão de escritório, em finanças e não sei o quê, e ninguém mais falava de arquitetura. E eu acho que está na hora de a gente voltar a falar de arquitetura e de temas importantes para a arquitetura, que eu acho que é isso que o Vozes está trazendo. O Vozes traz muito multidisciplinar. A gente vai ter ali uma colega falando sobre o PPC justamente na questão dos projetos das garagens dos prédios, que é uma nova necessidade que a gente tem e ninguém sabe o que tem que fazer sobre isso. Arquitetura bioclimática, validação e certificação de edifícios sustentáveis, né, que são os green buildings. Construção em tecnologias de concreto armado. Então, a gente está trazendo comercial, que é muito importante, como a gente projeta, porque são as pessoas que compram, porque a gente impulsiona negócios dos nossos clientes quando a gente trabalha com comercial. Claro. Então, o nosso papel é muito importante, porque E já tem pessoas na área, na associação de vocês, como arquitetos, como profissionais, que se dedicam mais a construção, outros a ambientes, como é que chama? Comerciais, outros a residenciais. A gente tem. Né? Tu começa a criar uma especialização. Sim, começa a criar, e por isso que a gente falou, né? Do retrofit é uma especialização. Por isso que a gente buscou dentro da associação nomes que pudessem também estar palestrando e, paralelo a isso, nomes de fora que pudessem trazer o seu conhecimento nessas áreas que são bem atuais, assuntos bem importantes que eu acho que vão moldar essa arquitetura do futuro, né? Que o nosso evento ele se chama Vozes da Arquitetura, para um futuro novo que a gente pretende ter ali nessa área da arquitetura. Então, eu acho que vai ser um evento bem bacana e convidamos todo mundo para estar lá participando junto com nós, lojistas, todo mundo que de alguma forma está... Sim, a gente tem a venda dos ingressos, está lá no site da Eleven.com.
E aí a gente consegue... No Instagram da Sala de No Arquitetos Instagram também da Sala de tem Arquitetos tem um link direto a compra lá. do ingresso. O @saladearquitetos.com. A gente tem valor de primeiro lote, a gente tem desconto para combos, né? Às vezes uma empresa quer comprar todos juntos, mas... Perfeito. A gente criou então, várias tem formas. Descontos, tem Estudantes têm estudante. desconto. É uma jornada onde se fala de arquitetura. Exatamente. Em todas as suas faces. O ecossistema de arquitetura. Isso aí. Bacana, bacana. Obrigado, William. Obrigado. A gente que agradece. Gabriela, obrigado, presidente. Obrigado. Presidente Enio Stuff, né? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro assunto, com outros convidados, né? Para que você sempre fique conosco aqui no Vitrine de Negócios, que é um programa feito para você de casa. Tchau. Rede